Bom dia. Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Se Deus quiser, em breve nós voltamos a nos ver, alguns, né? E motivo de grande alegria, né? E aí, louvamos a Deus por todo o cuidado aí do conselho, dos irmãos que têm preparado esse retorno com tanto carinho, tanto cuidado, tanta preocupação. É difícil, né? Porque a gente quer todo mundo, a gente quer abraçar, a gente quer matar a saudade. Aqui em casa, no caso, as meninas não vão poder ir, né? Menores de 12 anos, mas a gente entende e a gente sabe o cuidado, né, que a gente precisa ter nesse momento. Vamos começar nossa aula com uma oração. Vamos orar para que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê entendimento. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que passou. O Senhor sabe, ó Pai, como foi a semana de cada um, mas tenho certeza, ó Pai, que o Senhor esteve com cada um, guiando, guardando, abençoando. Muito obrigado, ó Pai, porque em cada momento nós vemos a Tua mão poderosa, nos protegendo, nos guardando, nos livrando do mal e nos abençoando, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela nossa igreja. Abençoe o retorno, ó Pai, das atividades, do culto, a partir de domingo que vem. Que o Senhor esteja, ó Pai, guardando, ó Pai, nos abençoando, Senhor. E nesse momento, ó Pai, te pedimos em especial pela nossa aula. Ilumina a minha vida, ó Pai. Me usa, ó Pai, como instrumento, ó Pai, de bênção nas Tuas mãos. Abençoe cada um que está aqui, ó Pai, nessa live, para poder entender mais da Tua palavra. Possamos praticá-la, Senhor, a cada dia em nossas vidas. Ó Senhor, ó Pai, revigora o nosso coração, as nossas forças, nos dê entendimento, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, ó Pai, para sempre fazermos a Tua obra e obedecermos a Tua palavra. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, hoje é a penúltima lição. Nós vamos estar falando sobre o estado do homem depois da morte e a ressurreição dos mortos. Amados, um dos maiores medos da humanidade é o medo da morte. Eu andei pesquisando aqui, tem muitos que têm medo de falar em público, muitos têm medo de envelhecer, medo da solidão, medo de uma doença grave, mas é quase que unânime que a maioria tem medo da morte. Seja em qualquer nação, qualquer país, esse medo está entre um dos medos maiores, né, mais citados pela humanidade, pelos seres humanos. E nós falar em morte é um assunto que está bem presente, infelizmente, nos nossos dias, nos últimos dias, últimos meses. Nós estamos enfrentando uma pandemia que já matou mais de 800 mil pessoas pelo mundo e já ultrapassou 120 mil mortes no Brasil. Brasil, o segundo país com mais mortes, só perdendo para os Estados Unidos. Vocês estão cansados de ver, de ouvir sobre isso. Mas hoje nós vamos falar sobre morte, mas nós vamos falar sobre ressurreição. Nós vamos falar sobre vida eterna. Nós vamos falar sobre o que acontece depois. Então, toda vez que se fala em morte, as pessoas ficam curiosas. O que será que vem depois? Alguns acham que acabou, que morreu, acabou. Outros acham que nós vamos ao purgatório, esperar a nossa sentença. Outros acham que a nossa alma fica vagando por aí até se reencarnar e viver
uma outra vida, num outro corpo. Mas a palavra de Deus ela é muito clara, amados. A palavra de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, que nós cremos, nossa regra de fé e prática, nos diz que a morte é a separação do corpo do espírito. Em Eclesiastes nós temos o versículo lá que o corpo volta ao pó, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então a morte ela é, claro, consequência do pecado. Foi feito um pacto ali com Adão e ele quebrou esse pacto, né, Adão e Eva, e o salário do pecado é a morte. Por isso a morte ela é tão difícil de ser enfrentada, é um momento doloroso, um momento de separação, um momento de muita dor, muito pranto, muito choro. Mas a palavra de Deus é clara também do que acontece depois. Então fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus. Então todo mundo vai para o céu? Não. O espírito volta. Nós vamos ver aqui alguns itens que nos explicam claramente sobre isso. E Paulo diz que para mim o viver é Cristo, vocês conhecem esse versículo, e o morrer é lucro. Conta-se uma história que certo pastor falou: quem quer ir para o céu, levanta a mão. E aí todos levantaram a mão, a igreja toda. Aí ele perguntou: mas quem quer ir para o céu hoje, agora, levanta a mão. E aí poucos levantaram, ou quase ninguém. Por que será, né? Nós queremos tanto habitar no céu com o nosso Pai, mas se a gente perguntar hoje, você quer ir hoje? Talvez a gente responderia não. Porque nós somos humanos, né? E nós pensamos muito, falhos, com uma mente limitada. Pensamos muito nessa terra, nesse mundo. E pensamos muito, somos egoístas, né? Pensamos muito em nós. Eu quero ainda conquistar algumas coisas, realizar alguns sonhos. Eu quero ser pai, eu quero ser mãe, quero ser avó, eu quero conhecer o mundo, eu quero quero casar, quero ter tantas coisas. Isso não é pecado, não é ruim querer viver e realizar, conquistar essas coisas. Mas quando Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro, é uma mente pensando nas coisas do alto, pensando que é incomparavelmente melhor. Onde não haverá dor, não haverá pranto, não haverá desigualdade, não haverá injustiça e tantas coisas que nós temos que conviver neste mundo. Então vamos ver o texto base da nossa lição, que está em João, o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29 nos diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Na nossa confissão de fé de Westminster, o primeiro ponto aí diz que o corpo dos homens, depois da morte, volta ao pó e vê a corrupção. Mas a alma deles, as nossas almas, que nem dorme e nem morre, por ter uma substância imortal, volta imediatamente para Deus que a deu. A alma dos justos, sendo então aperfeiçoada em santidade, é recebida no mais alto dos céus, onde contempla a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção do corpo deles. Já a alma dos ímpios é lançada no inferno, onde permanecerá em tormentos e em trevas espessas, reservada para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Então,
Primeiro ponto, lá em Gênesis 3,19, está escrito assim, ó, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui em Gênesis 3,19, como nós lemos aqui no primeiro parágrafo da confissão sobre esse assunto, o corpo volta ao pó, como era. Nós fomos criados do pó e esse corpo voltará ao pó. Então fala, pois dela foste formado, da terra, porque tu és pó e ao pó tornarás. E algumas seitas, algumas religiões falam que não, que quando você morre, você fica dormindo. Então, nós não cremos assim, a palavra de Deus não nos diz isso. Quando nós encontramos a palavra dormir, e Paulo fala diversas vezes, está falando sobre a morte. Não que a pessoa esteja dormindo, que a pessoa dormiu, ou seja, que a pessoa morreu. Mas é muito claro, e um exemplo maior que nós temos disso está lá em Lucas, com um ladrão da cruz ali do lado de Jesus na crucificação. Lucas 23, 43, Jesus respondeu a ele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então que incoerência, né? Se Jesus falou para aquele homem que hoje, naquele exato dia, ele estaria no paraíso, falar que está dormindo. Os testemunhos de Jeová, por exemplo, na Bíblia deles, na versão deles, eles colocaram uma vírgula, eles alteraram. Então eles falam que em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, vírgula, que estarás comigo no paraíso. Altera totalmente. Mas também uma incoerência. Quer dizer que Jesus falou, em verdade te digo hoje, porque amanhã não é verdade? Então, com uma vírgula mudou toda a frase, a intenção da frase para justificar o que eles creem. Mas Jesus é bem claro. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não tem vírgula aí. Então, a alma tem consciência, vai ter consciência depois da morte. Os justos já estarão desfrutando da presença ali de Deus no céu, da glória ali. E os ímpios no inferno. Então não ficarão dormindo. Então isso é muito importante porque alguns creem assim, mas nós, fé reformada, a nossa igreja e a palavra é muito clara que não, que quando nós morremos, né, o corpo volta ao pó e o espírito já vai diretamente a Deus, ou ao inferno, ao céu ou ao inferno. Tem a musiquinha que eu aprendi quando eu era criança, ia na escola bíblica de férias, né? Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Então é isso, né? Se o seu coração parar agora, para onde você vai? Aí a música continua. Céu e inferno é o que há. Só existem dois caminhos. E hoje as pessoas têm oportunidade de ouvir sobre esses dois caminhos. De ouvir de um Deus que salva, de um Deus que garante essa vida eterna, enviando seu Filho Jesus, não por obras, pelo nosso mérito, mas por amor, por graça, por misericórdia a nós. Então, é tempo oportuno. Mais de 800 mil pessoas morreram por conta da pandemia e outras tantas por outros motivos. Como essas pessoas partiram? Certamente essas pessoas tiveram oportunidade, ouviram o Evangelho, ouviram falar de Deus, ouviram falar de Cristo. Muitas partiram com Cristo, creram, viveram, aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Essas estão desfrutando nesse momento da glória de Deus no céu. Mas muitas tamparam seus ouvidos. Não, eu ainda tenho tempo, eu não quero, eu não acredito, eu não aceito, eu creio em outros caminhos. Não existe outro caminho. Então, essa lição é muito oportuna no momento onde a gente está vendo pessoas partirem,
tá vindo a morte levar em grande escala, em grandes números, muitas pessoas. E aí também cabe a responsabilidade a nós. Nós temos pregado esse evangelho, nós temos falado desse caminho, desse único caminho. Nós temos falado do inferno. Não fala de inferno, porque pode assustar, a pessoa não vai querer nem mais vir na igreja. Como nós temos falado, anunciado para os nossos familiares, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos vizinhos e amigos. Então, a corrupção do corpo é temporária. A alma é retirada do corpo e aguarda receber esse corpo de volta, sem mortalidade, sem corrupção. Então nós falamos que essas pessoas que partiram, elas estão num estado intermediário, porque haverá no dia do juízo, quando Jesus voltar, e aí sim, os mortos ressuscitarão. Então, o que acontece? Esse espírito volta ao corpo, um corpo totalmente transformado, incorruptível, mas não quer dizer que eles estejam dormindo. Então eles estão conscientes, a alma tem consciência, está ali aguardando o dia do juízo. Então às vezes a gente, quando participa de algum velório ou quando alguém parte, parece que aquela pessoa, né, foi boa, né? A gente fala, não tem morto ruim. Mas que incoerente seria, né? A pessoa nunca quis saber de Deus, a pessoa nunca mentia, traía, fazia tantas outras coisas, viveu sua vida como se Deus não existisse, e aí ela está no céu, desfrutando das bênçãos de Deus ali. Mas Deus é malvado, Deus é vingativo. Não, Deus é justo, Deus dá a oportunidade a cada ser humano para ver a sua criação, para ouvir a tua palavra e para crer que existe vida eterna. E que triste essas pessoas que creem que morreu, acabou. Morrer, acabou. Somente nessa vida, somente não acreditam na eternidade. Então nós temos outros textos aqui para ler, eu vou ler rapidinho. Olha só, Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu não sei vocês, amados, mas tem dias e tem momentos onde a gente está tão cansado, a gente vê tanta coisa errada, a gente está tão machucado que a gente quer partir ou quer que Jesus volte logo. Porque é tanta dor, tanta coisa ruim, pecado e um lamaçal de lama no nosso país, no mundo, as pessoas cada vez mais distantes de Deus. E a gente vê, Maranata, vem Senhor Jesus. A gente canta isso também na igreja. 2 Coríntios 5, 7, 8 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, ou seja, aqui já está mostrando que deixar o corpo e já habitar com o Senhor. Não ficar dormindo, não ficar vagando, ou seja, habitar com o Senhor. Então a morte física, como nós já falamos aqui no início, a morte física ela existe e o corpo volta ao pó como era, né? Com o Criador retirou da terra, como o Criador retirou da terra o homem, falo-á retornar a ela pela morte, através da morte. Os justos aguardam em conforto e relativa glória o juízo final. Os injustos, sobre os quais as Escrituras silenciam quase completamente, também ressuscitarão, mas para o juízo eterno. As Escrituras desconhecem outros lugares, ou seja, geralmente os católicos dizem que existem o limbo e existe também o purgatório. O limbo seriam para as crianças que não foram batizadas. Se fosse assim, se nós crêssemos nisso,
Eu e a Ju aqui a gente estaria desesperado, porque a Lisa ainda não foi batizada por conta da pandemia. A gente tinha planejado para o mês de abril, tudo certinho, e Deus não permitiu por conta dessa pandemia. Assim como a Manu, a Eloá, assim como agora o Mateus, ainda não foram batizados. Então, se Deus os levasse, eles não iriam para o céu. Eles estariam no limbo, porque não foram batizados. Não é o batismo que salva. Nós já aprendemos nessa revista sobre o batismo. O batismo é um sinal, não significa que a pessoa não foi batizada, não será salva. E aí nós temos aí, como nós lemos em Lucas, o exemplo do ladrão ali da cruz. Certamente ele não tinha sido batizado, não tinha crido, mas no seu último momento de vida, ele creu e Jesus falou: hoje mesmo estará comigo no paraíso. E o purgatório, que são para pessoas que cometeram pecados leves. É só uma mentirinha, uma coisinha ali, outra ali. Então aguarda ali no purgatório, que a gente ainda não sabe o que Deus vai fazer. Se você vai para o céu ou se você vai para o inferno. Vai ser analisado ali dependendo do que você cometeu. Então, ou seja, a salvação não é por obras. Então, purgatório ali não existe. A palavra de Deus não fala sobre isso. Então, ao partirem desta vida, os justos têm apenas dois destinos, né? Seus corpos retornam ao pó e seus espíritos voltam para Deus. Então, esse estado é intermediário. Por que intermediário? Porque haverá o dia do juízo, onde os mortos ressuscitarão, retornarão ao seu corpo, mas um corpo totalmente transformado. E aqueles que nós vamos ver mais para frente, aqueles que não morreram, terão seus corpos também transformados. No ponto 2 aí da confissão de fé, fala que no último dia, no dia do juízo, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com seu próprio corpo e não outro, embora com qualidades diferentes, e se unirão novamente à sua alma para sempre. Então os vivos, aqueles que estiverem vivos no dia do juízo, no retorno de Jesus, não vão morrer fisicamente, mas terão seus corpos transformados. E aqueles que já partiram, ressuscitarão também com os corpos transformados. E aí sim terão um corpo definitivo, ressurreto, tanto para justos como para injustos. Corpo aperfeiçoado. Então os que tiverem sob domínio da morte serão ressuscitados, os vivos terão seus corpos transformados, igualando-se aos santos ressurretos, revestidos de imortalidade e de incorruptibilidade. As cicatrizes causadas pelo pecado no corpo não existirão, nem na mente, nem no corpo, serão eliminadas. Seremos perfeitos, corpos definitivos, completos, seremos, nosso corpo não vai evoluir no sentido de envelhecer, será um corpo totalmente transformado, sem corrupção, sem pecado. E aí a gente não consegue imaginar, É tão maravilhoso para nós. As Escrituras não falam muito das transformações dos ímpios, mas descrevem como portadores dos castigos dos seus pecados. Ou seja, eles terão esses corpos, sofrerão com a corrupção, com o peso dos seus pecados, com a dor no inferno. Então eles terão essa dor eternamente. Amados, quão triste é isso. Quão triste é isso. A pessoa crê que morreu, acabou, e aí ela parte e vê sua alma na tormenta, sua alma sofrendo, e no dia do juízo também com seu corpo castigo eterno. E aí também cabe a nós, a mim, uma reflexão que eu fiz essa semana sobre essa lição. Como está a nossa paixão pelas almas? Ah, mas a Deus cabe. Ele sabe quem Ele escolheu, certamente Ele sabe. Mas isso não me dá tristeza, isso não me dá
aquela vontade, aquele ânimo, aquele fervor de querer anunciar o Evangelho, de querer falar que existe um caminho, existe o caminho, de que quem não crer sofrerá. Nosso papel é anunciar, é viver, testemunhar e pregar o Evangelho a toda criatura. E somente a Deus cabe, né, saber quem são os escolhidos. Então, um dos textos aqui, 1 Tessalonicenses 4,17, diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Coríntios 15, 51 e 52 nos diz: nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados todos seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluia. A próxima lição, a última lição, aí o presbítero Toninho vai falar sobre o dia do juízo. Mas que dia glorioso será? Que dia glorioso será para aqueles que creram. Mas que dia de tormenta, que dia difícil para aqueles que não creram. Em certo retiro que eu participei, lá no litoral, tinha um adolescente que ele tem uma deficiência visual, ele não enxerga direito. E aí a gente falando sobre... O tema era meio que a volta de Cristo, né? Céu, inferno. E aí a gente falando sobre o céu. E aí esse menino, na época ele tinha 12, 13, ele pegou e falou assim: eu não vejo a hora, porque no céu eu vou enxergar. No céu eu não vou ter essa deficiência. Eu não vou ter essa limitação. E aí todo mundo se emocionou porque um menino de 12, 13 anos falar isso. E realmente, estar no céu, como Paulo falou, estar com Cristo incomparavelmente melhor. Viver é Cristo, morrer é lucro. Né? Devia ser uma grande festa a morte de um cristão. Mas não é assim, porque nós sentimos a dor da separação, é muito difícil para nós que ficamos. Mas os amados que partem, que já estão com Cristo, já estão desfrutando, que bênção. E aí sim, no dia do juízo, com os corpos transformados, né, ressuscitarão, e aqueles que não morreram transformados, onde não haverá mais dor, mais choro. Então, assim, é uma lição que nos emociona porque isso não é mentira, isso não é balela, isso não é ficção, isso não é historinha, isso é real, isso é verdade. E eu pergunto a você, amado irmão, você que está nos assistindo, você crê? Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Porque se você crê e você vive para Ele, você estará no céu. E como nós estamos nos preparando para esse dia? Ou de nós partirmos, ou de Jesus voltar. Parece que está demorando tanto, 2020. Poxa, Jesus, volta logo, cadê você? Maranata, vem Senhor Jesus. E muitas vezes a gente fala-se pouco dessa volta, ou fala-se pouco do céu, do inferno, e aí a gente vai vivendo a nossa vida como se Jesus nunca fosse voltar. A gente fala no discurso, mas nas nossas atitudes a gente não está preparado ou não está se preparando. Jesus não volta hoje não, hein? Não volta hoje porque eu ainda não pedi perdão para essa pessoa. Não, Senhor, espera mais um pouco, porque eu tenho que abandonar aquele pecado. Não, Senhor, deixa para daqui uns 2, 3 anos que eu ainda preciso, fazer minha profissão de fé, ver se é isso mesmo, que eu creio, ser batizado, me envolver mais com a igreja. E a gente vai vivendo como se hoje Jesus não fosse voltar.
né? Então, a ressurreição dos justos também fala, em Atos 24:15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. E Filipenses 3:21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então os justos ressuscitarão em corpos perfeitos, almas limpas, mentes despoluídas. Sabe, quando você pensou, já pecou, não vai ter mais isso. O remorso, a pecar por palavras, por pensamento. Nós estaremos livres dessa contaminação do pecado, da queda, que tanto nos afasta das pessoas e de Deus. O corpo sepultado será retirado do túmulo com a mesma natureza, a mesma personalidade, a mesma racionalidade, a mesma identidade anterior. Nós seremos a imagem e semelhança de Cristo, agora num corpo, né, incorruptível. Em 1 Coríntios, Paulo diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Olha que tremendo. 1 Coríntios 15, Paulo falando, olha só, hoje nosso corpo é corrupto, né? Desonroso, é fraco, é falível, mas na ressurreição não. Vai ser o quê? Incorrupção, ressuscita em glória, ressuscita em poder, né? Espiritualmente. Então, ou seja, quanto isso nos conforta. Então, no momento tão difícil que nós estamos passando de pandemia, o quanto isso nos conforta, saber que viver a Cristo e o morrer é lucro, saber que estar no céu é maravilhoso, saber que ressuscitaremos, saber que não acaba aqui, saber que estaremos com Cristo. E aí sim, nesse dia do juízo aí, de estado intermediário, aqueles que partiram, que morreram, estão num estado intermediário, já estão no céu ou no inferno, mas ainda não com seus corpos transformados, mas conscientes. E aí sim, no dia do juízo, assim o estado definitivo. Né? Os novos corpos dos servos de Cristo não mais sofrerão modificações ou transformações, nem estarão sujeitos mais à queda, não porque sejam perfeitos e imutáveis, mas porque o Rei Jesus Cristo, nosso Senhor, né, preservá-los-á sob sua proteção, graça e misericórdia. Estaremos em Cristo, tanto quanto Ele estará em nós, cumprindo a petição na oração sacerdotal. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Os injustos também terão seu estado definitivo na eternidade, carregando eternamente o peso dos seus pecados, que lhes trará uma punição eterna, acarretando em angústias, sofrimentos intermináveis. E não existe, como disse o purgatório, uma segunda chance. A chance é hoje, o momento é agora. Nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei, você não sabe se estará vivo daqui a pouco, amanhã. Isso precisa ser anunciado cada vez mais. Depois que você partiu, não adianta clamar, não, Senhor, me dê uma segunda chance. Eu achei que era mentira, eu achei que a Bíblia fosse escrita por homens e não fosse válida, eu achei que o inferno não existisse, eu achei que você ia salvar todo mundo. Aí não vai ter mais oportunidade. A oportunidade é agora, é hoje. Oportunidade de salvação.
E no ponto 3 aí da confissão diz: o corpo dos injustos será pelo poder de Cristo ressuscitado para a desonra. O corpo dos justos será pelo seu Espírito ressuscitado para a honra e para ser semelhante ao próprio corpo glorioso em Cristo. Então, lá em Lucas 23, Lucas 16, quando fala do rico e do mendigo, a partir do versículo 22 diz assim, ó: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí olha só o 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. 24. Então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. E aí 25. Disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os dá de lá passar para nós. Então a Bíblia é clara, não tem como depois passar do céu para o inferno, do inferno para o céu. A oportunidade é agora de crer. E aí você vê que a pessoa já está desfrutando tanto da glória de Deus no céu, quanto das tormentas. E nós vê aqui, ó, que me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama. Atormentado nesta chama. Misericórdia. Então a igreja espera. A igreja, nós, esperamos o dia do fim, para a honra dos justos e a desonra dos injustos. Os justos terão seus corpos semelhante ao de Cristo ressurreto. No Catecismo Maior, a pergunta 87 diz: o que devemos crer a respeito da ressurreição? E a resposta é: devemos crer que no último dia haverá uma ressurreição geral dos mortos, dos justos e dos injustos. Então os que se acharem vivos serão mudados no momento, e os mesmos corpos dos mortos que têm permanecido na sepultura, sendo pois novamente unidos às suas almas para sempre, serão ressuscitados pelo poder de Cristo. Os corpos dos justos pelo Espírito de Cristo, e em virtude da sua ressurreição, como cabeça deles, serão ressuscitados em poder, espirituais e incorruptíveis, e feitos semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. E os corpos dos ímpios serão por ele ressuscitados para a desonra, como por um juiz ofendido. Então, no dia do juízo, nós vamos aprender no próximo domingo, mas a volta de Cristo, essa volta, segundo a Escritura, será o dia do fim, o dia do juízo. Essa volta será pessoal, essa volta será física, todo olho verá, visível, será visível, todo olho verá. Física, iremos ver, né? Repentina, inesperada, será como ladrão, não sabemos o dia. Será triunfal, será gloriosa. E tem alguns versículos, né, que falam, olha, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a sua salvação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E em Apocalipse diz: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecereis de modo algum em que hora virei contra ti. Então será triunfal, será glorioso,
mas será repentino, inesperado, sem avisar. Todo olho verá. Para aqueles que creem, como eu disse, será um dia glorioso, mas será um dia de muita dor, de tormenta, de desespero, para aqueles que acharam que isso nunca aconteceria. Amados, partindo para o fim da nossa lição, a ressurreição dos mortos acontecerá no último dia. Todos, tanto justos quanto ímpios, todos ressuscitarão com seus mesmos corpos. Os corpos serão aperfeiçoados com qualidades diferentes, né? Os corpos se unirão às suas almas novamente. Os corpos dos ímpios, dos injustos, serão ressuscitados para a desonra, para a dor, para a tormenta. E os dos justos serão ressuscitados para a honra, para serem semelhantes ao glorioso corpo de Cristo ressurreto. Amados, eu espero que essa lição tenha trazido um pouco de conforto, como trouxe para mim. Né? A gente sabe, aqueles que cresceram na igreja, que estão há muito tempo na igreja, a gente sempre ouviu falar do céu, cantamos músicas do céu. A Lara está aprendendo aqui na classe dela, na escola dominical, do plano da salvação, né? O coração verde, preto, vermelho, branco, e sobre as ruas de ouro. E a gente tem cantado com ela aqui algumas músicas que as professoras têm pedido sobre o céu, sobre a salvação. Que a gente possa relembrar sempre, falarmos do céu, almejarmos o céu, mas também termos paixão pelas almas, anunciarmos o Evangelho. Eu vou colocar uma canção, mas antes eu queria terminar com esse versículo e depois a canção. Olha só. Apocalipse 21, 4 e 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E aí eu vou pôr uma canção que fala sobre isso também. Muitos de vocês conhecem. Exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Onde juntos todos viveremos, face a face o veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre.
Amém, né? E aí pros mais experientes, para não dizer mais velhos, né? Que aí a Nádia, o presbítero Toninho, o presbítero Carlinhos, eu, quem mais aí? Vera, que tá acompanhando, Dona Maria, todos que estão mais antigos aí, tem uma canção que eu também quero colocar para vocês aqui, peraí. Eu cantei muito na minha adolescência. E também desse dia maravilhoso, né? Eu quero pôr um pouquinho para lembrar, eu acho que vocês conhecem. Peraí. Vamos ver quem conhece. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar. O dia da vitória em que virá meu Salvador, de Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar. A verdade, tudo o que sempre sonhei, tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar, Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar. É isso aí, o dia da vitória. Vencedores por Cristo. Marcou muito minha adolescência. Teve um aniversário da UPA que a gente cantou essa canção. Mas tanto as duas, né? As duas canções falam desse novo céu e uma nova terra. O dia da vitória que virá o nosso Salvador, virá das nuvens para me levar, né? E eu fiquei analisando, nossa, a gente tem tantas metas e tantas coisas que a gente vive tão aqui nessa vida e muitas vezes pensamos pouco sobre esse grande dia, sobre o céu, sobre estar com Cristo, né? A gente corre para lá e para cá, vive querendo conquistar, querendo tantas coisas dessa vida e esquece das coisas do alto. Amados, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um domingo abençoado, que após essa lição, que você tenha um dia de reflexão sobre o céu, sobre o dia do juízo, sobre a volta de Cristo, sobre aquelas pessoas que você ainda não falou sobre Cristo, sobre esse dia. Domingo que vem, né, o presbítero Toninho vai estar falando essa última lição sobre o juízo final, né, complementando, aí, encerrando nossa revista. Então, que Deus abençoe, né, a sua vida. Obrigado aí pela atenção de todos. E Maranata, vem Senhor Jesus. Tem várias canções, né, sobre isso. A gente podia colocar também aqui. Mas eu espero que você tenha entendido um pouco essa lição e que o Espírito Santo aplique nas nossas vidas. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Até breve.